Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e 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 usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me,
Senhor, ouça-me. Amém. Está me ouvindo, irmão Eri? Beleza, irmão. Perfeito. Perfeito? Então tá bom. Pois bem, nós queremos estar saudando a todos os nossos amados e muito queridos irmãos, né? Está nos ouvindo através dessa live. Também nós queremos agradecer mais uma vez os irmãos que têm nos dado esta oportunidade de podermos estar ministrando a palavra de Deus. Nós agradecemos essa oportunidade. Agradecemos também a Deus, né? Porque Ele tem nos dado vida, Ele tem nos dado força, Ele tem nos dado condições e fé e sabedoria de Deus para podermos estar atravessando nos dias que vivemos, mas atravessando debaixo do cuidado, da graça e da misericórdia de Deus. Eu quero, nesta noite, estar pensando com os irmãos, durante essa pandemia, nós temos aproveitado o nosso tempo para estarmos estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Tivemos já a graça de podermos estudar a carta ou as cartas paulinas, esse período 6 vezes, completando 40 vezes, lendo estas 13 cartas paulinas. E nos últimos dias eu tenho pensado e meditado bastante também no livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia, o livro do princípio de todas as coisas, onde Deus ele cria todas as coisas, ele forma todas as coisas, e ele mostra através desse livro de Gênesis, ele mostra todo o seu poder, tanto na criação das coisas, como na sustentação de todas as coisas. E também, através desse livro, nós vemos que Deus ele é o Deus de misericórdia, é o Deus que ama o homem. Exemplo disso, nós temos, por exemplo, quero dar apenas 2, enquanto Adão pecou e ele foi até o jardim, e lá ele encontrando com Adão, ele podia ter matado Adão, ele podia ter eliminado totalmente, mas ele vai ao encontro de Adão, ele veste Adão, ele dá uma nova chance na vida de Adão. Depois de passar disso, nós temos um período bem longo, aproximadamente aí 1.600 anos. Deus, então, mais uma vez veio a população depravada, cheia de pecado, violência e todas as sortes mal. Deus, mais uma vez, se manifesta a sua graça, usando um homem, para, através desse homem, construir um grande barco, aproximadamente aí 11.250 metros quadrados, para que nesse grande barco pudesse salvar vida, tanto de animais, como salvar a vida de Noé e sua família. Deus manifesta a sua graça. E todo o tempo nós vemos isto, vamos estudando o livro de Gênesis, vamos vendo que Deus sempre manifestou o homem, Deus sempre revelou o homem, Deus sempre, nos momentos mais difíceis do homem, o Senhor Deus aparece com a sua misericórdia, com o seu amor, com a sua graça e querendo exatamente restaurar esse homem, trazer esse homem de volta. E, portanto, eu quero meditar um pouco com os irmãos, estudando esta semana, eu estudei sobre as 5 vezes que Deus ele
revela ao homem, ou ele se manifesta a Jacó. E Deus sempre aparecendo a Jacó. E quando ele aparecendo a Jacó, Jacó estava atravessando momentos difíceis da vida, momentos de dificuldades, momentos de luta, de batalha, e aí o Senhor aparecia a ele. Claro que nesta noite não tem como nós falar as 5 manifestações de Deus a Jacó, ou as 5 vezes que Deus aparece a Jacó. Mas quero aproveitar esse momento para estar falando pelo menos a primeira vez, que está em Gênesis, capítulo 28. Não quero ler vários versículos, quero ler apenas 2 versículos para nossa meditação. Gênesis, capítulo 28, o versículo 13 diz assim: perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Abraão, o teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Vamos para o versículo 15. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde queres que fores, e te farei voltar à sua terra, porque tenho dado não te desampararei, e cumprirei aquilo que hei de referir. Eu quero, então, nessa noite, colocar alguma coisa, e, claro, falar da vida de Jacó. Nós, quantas vezes nós temos estudado e falado da vida de Jacó, mencionado como Jacó, que é filho de Isaque, de Rebeca, neto de Abraão, e esse homem, ele foi um homem até perverso e tudo mais, mas nós queremos ver alguma coisa com respeito a isso. Eu gostaria de lembrar os irmãos que Deus não desampara o homem. Ele sempre quer restaurar o homem. E talvez esta foi uma dos momentos, das oportunidades oportunas para Jacó. Foi nesse momento em que Deus mudou a vida de Jacó para sempre. Na vida do homem, nós vamos ver que sempre podemos, às vezes, caminhar, mas Deus tem um momento exato. Quando nós pensamos nesse homem, nós pensamos no seu nome, que é muito importante, estar pensando no nome dele. O que significa? O significado do nome de Jacó quer dizer aquele que agarra. Ele que agarrava, apanhador de calcanhar, dominar ou suplantador. Sabemos, então, o que esse homem, o seu significado significa. E nós vemos exatamente por causa de que esse significado veio exatamente por alguma coisa que nós vamos mencionar daqui a pouquinho à frente. Nós vemos algum detalhe também que eu pude pegar e estudar da palavra de Deus. Eu me lembrei que quando Isaque, quando casou, ele tinha 40 anos, quando ele casou com Rebeca. E aos 60 anos, quando Jacó nasceu. Então, veja bem, Jacó casou com Rebeca aos 40 anos, e aos 60 anos, Jacó nasceu. Jacó, quando tinha 40 anos, ele fugiu para Berseba. Ele fugiu de Berseba para Harã.
E 20 anos depois que ele passou exatamente Harã, ele volta de novo para Berseba. Então, esse homem, muito ligado a Deus, filho de um patriarca, mas era um homem natural. Na verdade, nós entendemos que em Gênesis capítulo 27 fala que, na verdade, ele era um homem natural. Mas esse homem é filho do patriarca Isaac, um filho da promessa, do homem que nasceu numa família abençoada. A Rebeca era uma mulher formosa, do projeto de Deus, do plano de Deus. Sabemos que esse casamento de Isaac com Rebeca também foi um projeto de Deus, um plano de Deus, a orientação de Deus. Mas, na verdade, quem era Jacó para você? Ou quem é Jacó para você? Então, Jacó, nós já vimos aqui que ele era filho de Isaac e Rebeca, neto de Abraão, um dos 3 patriarcas. Mas vemos também que Jacó é o pai das 12 tribos de Israel. Na verdade, quando ele sai de Harã e vem para Berseba, ele vem apenas com 11 filhos e não com 12. Benjamim já nasce cá. Mas ele é a terceira linhagem da descendência de Abraão no plano de Deus. Ele era também um homem de negócio. Ele também, eu fiquei admirado ao olhar para esses detalhes. Jacó era pastor de ovelha, era um homem que trabalhava no campo. Mas, além de tudo, irmãos, Jacó também teve 2 pedras ruins na sua vida. A primeira foi a guerra dele com o irmão, com seu irmão Esaú, dentro do ventre de Rebeca. Nós lembramos que Jacó e Esaú já se brigavam, se agarravam, se lutavam dentro do ventre de Rebeca. E levou a Rebeca até orar a Deus sobre isso, por que isso estava acontecendo. Deus, então, através da oração, revela que, na verdade, aqui estava sendo gerado dentro do seu ventre, era 2 povos, o mais novo, o mais velho haveria de servir o mais novo. Teria 2 povos já dentro do ventre da mãe. Esses 2 meninos, que eram gêmeos, irmãos, nasceram no mesmo dia, mas já dentro do útero eles já estavam brigando. Esse homem Jacó, quando olhamos para isso, nós vemos que ele provocou, através daquela sua vida, provocou sentimentos diferentes entre os seus pais, isto é, entre Isaac e Rebeca. Olhando quando nós estudamos em Gênesis 25, 27, 28, nós vemos exatamente que Isaac amava Esaú por ser um homem perito, caçador, e Isaac saboreava da sua caça. Rebeca amava Jacó porque ele era um homem pacato, vivia em casa. Quem sabe, se for nos nossos dias atuais, aquele que ajudava a mamãe a lavar a cozinha, lavar os pratos e tudo mais, varrer o quintal e tudo mais. E Rebeca, então, esses 2 filhos, se nós fôssemos falar de família, nós poderíamos pensar exatamente os problemas que causam entre a família, quanto um pai e uma mãe, ele ama mais um filho do que o outro, e haverá divisão, haverá guerra. E isso trouxe um problema sério. Mas lembrando, quando eu disse que as 5 vezes que Deus falou, se você tiver um papel aí, se você quiser notar, que não vai dar tempo nós falar, claro, mas se você depois quiser estudar, que vai ser muito bom você estudar isso. Quando você vai ver em Gênesis 31, você vai encontrar a ordem de Deus para ele voltar para a terra.
No capítulo 32, nós vamos encontrar que Jacó luta com Deus. No capítulo 35, ele recebe de Deus uma ordem para ir para Betel, para construir um altar. E no capítulo 42, você vai estudar que, na verdade, ele é abençoado e Deus fala com ele para ele voltar para o Egito. E lá ele fica no Egito até a sua morte, quando morreu com 147 anos. Mas o que vemos, eu quero lembrar com os irmãos alguma coisa rapidinha aqui, nesse texto qual nós lemos, ou nesses versículos que lemos em Gênesis capítulo 28. Em Betel, então, foi a primeira vez que nós vemos que Deus, então, aparece a Jacó. Mas por que é a primeira vez? Porque Jacó, nesse momento, ele estava fugindo de casa. Ele saiu de casa. E ele lá ia exatamente aonde, se você estudar nos versículos anteriores, você vai ver que Isaac chama ele, conselha ele, abençoa ele, manda ele ir para Harã. Mas veja bem, depois desse homem ter feito alguma... Se nós fôssemos olhar, mas como Deus, ele vai revelar um homem, ele vai aparecer um homem depois de uma situação dessa? Se fosse aos nossos olhos, nós íamos dizer o quê? Não, esse homem aí não. Por que não? Porque ele é um enganador, ele enganou seu pai. Rebeca ouviu falar que Isaac queria comer um guisado. Rebeca aconselha, ele vai lá, mata um cabrito, traz e fala, e vai à presença do pai, e diz para o pai. E o pai pergunta, ele já não estava enxergando mais, ele pergunta, quem é você? Ele disse, eu sou Esaú. Come da minha caça, mas como pode você ter achado essa caça tão rápida assim? Ele disse, o seu Deus fez com que o animal veio ao meu encontro. Meu querido, você chamaria Jacó aqui de quê? De um mentiroso, de um enganador, de um falso. Tudo bem. Mas ele também não só fez isso. Quando Esaú vinha do campo, eu creio que vocês já estudaram essas histórias, esse fato, eu só estou praticamente relembrando vocês. Quando Esaú vem do campo com fome, com o seu estômago lá no fundo, querendo comer qualquer coisa. E Jacó tinha feito um prato de guisado, lentilha e tudo mais. E Esaú, com a fome desgramada, como se diz o mineiro, né? Ele diz, me dá um prato dessa comida. Jacó, mais uma vez, disse para ele, olha, eu te dou, mas você tem que me vender a sua primogenitura. Esaú, olha, isso me vale minha primogenitura. Me dá a comida aí que eu quero comer. E assim aconteceu na vida desse homem. Agora, tudo isso parece uma coisa estranha aos nossos olhos, ver Deus aparecer a esse homem depois de tanta coisa errada que esse homem fez. Agora, veja, eu quero chamar a sua atenção para alguma coisa aqui. Então, nós agora vamos focar o nosso pensamento, vamos olhar o nosso pensamento, vamos ver Jacó saindo de Berseba. Jacó saindo de casa, Jacó caminhando. E por que ele saiu de casa? Porque ele fugia da ira do seu irmão Esaú, porque queria matar. Está lá em Gênesis 27, 41, se você quiser conferir. Então, nós temos agora um Jacó, não em casa, não um filho mais pacato, provavelmente ele já estava aí com seus 40 anos, não vemos mais um homem pacato.
Mas vemos um homem sozinho agora, sem pai, sem mãe, numa estrada, viajando como andarilho, sem saber para onde ia. Diz o texto que ele estava viajando para Harã, e ele não conhecia Harã. E de Harã até Berseba, segundo os dados, dava 1.300 quilômetros. Então, veja agora um homem sozinho, sem pai, sem a companhia da mãe, sem irmão, sem ninguém, viajando a pé, porque não é como hoje, que todo mundo tem Ferrari, tem não sei mais do que, não é carro que faz muitos quilômetros por hora, mas era a pé. Esse homem caminhando agora, ia caminhar aproximadamente aí 1.300 quilômetros. Mas como esse homem sai de casa? O que ele leva de casa? Será que ele levou uma boa bagagem? Levou uma, como nós dizemos, o Eri fez muito disso, né? Eu creio que sim. A marmitinha para o serviço, né, Eri? Chamado de boia fria. O chamado de boia fria, que eu também já fiz isso na minha vida. Agora, será que ele levou uma marmitinha para comer um frango com farinha dentro do trem? Não tinha, trem não tinha. Será que ele levou dentro do embornal? Nada. Jacó viajou de mão vazia, sem nada. Sem nada. Sabe por que eu digo sem nada? Porque se você olhar nos versículos anteriores, quando nós olhamos lá, ele disse: o Senhor me der pão para comer e veste para vestir, e em paz eu voltar para minha casa, o Senhor será meu Deus. Então vemos que Jacó, ele está fugindo do irmão, ele está viajando sem nada para um lugar onde não conhecia. Jacó viajou de mãos vazias. Quando você olha em Gênesis 29 e 20, você vai ver. E ainda mais, Gênesis 29 e 20 fala que ele trabalhou 14 anos de empregado para o seu sogro para adquirir, casar com Raquel. Ah, meu querido, que coisa. Vemos aqui um Jacó, na verdade, pobre, sem nada, sem lugar para dormir. Você sabe por que sem lugar para dormir? Deus encontrou com Jacó onde? No deserto. E quando você olha nos versículos anteriores aqui, você vai ver que Jacó, nessa viagem, ele caminhando, e escureceu, isso, o sol se foi. E o que Jacó fez? Jacó, então, ele, naquele lugar deserto, sozinho, ele deita na terra. E quando ele deita ali naquela terra, nem cama, nem um hotel, nem pensão, nem nada, mas ele deita. Qual era o travesseiro dele? Aquele travesseiro gostoso que você vai lá no Mercadão, compra aquele travesseiro gostoso e põe debaixo da sua cabeça e dorme tranquilão, não é verdade? Não. O travesseiro de Jacó foi uma pedra. Meu querido, eu estou chamando a sua atenção para isso. Porque nós vivemos dia que os crentes e não crentes vivem reclamando de tudo e de todo. Eu queria te fazer uma pergunta. Se você fosse Jacó, que estivesse caminhando, fugir do seu irmão, viajando para um lugar onde você não conhecia, de mãos vazias, dormindo no deserto, aonde geralmente deserto funciona. Durante o dia, um alto calor. Durante a noite, um alto frio. Mas veja bem, ele estava deitado naquele lugar. A cabeça dele estava repousada sobre o travesseiro. Eu quero caminhar porque eu já estou olhando aqui, eu tenho que terminar. Mas veja bem,
Depois que ele está deitado ali, naquele lugar tão difícil, Jacó vê uma coisa que ele nunca tinha visto na vida. Ele vê uma escada. E aquela escada que colocava embaixo e ia até o topo. E ele não só via essa escada, ele via anjos do Senhor descendo e subindo naquela escada. E não só isso. Ele vê o Senhor que aparece a ele no versículo 13. No versículo 13, que lembra? O Senhor aparece a ele. E o Senhor disse para ele, revela para ele, dizendo, perto estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor Deus. A Wisane cantou aquele hino, exatamente, não importa as coisas que for, Deus é Deus, Deus é Deus, eu sou. Essa palavra eu sou na Bíblia, quando nós estudamos sobre esse fato, Deus está dizendo, eu sou tudo. Eu estou acima de tudo. Eu estou acima dos governos, eu estou acima dos reis, eu estou acima de todo poder, potestade, eu sou acima de todas as coisas. E ele se manifesta, eu sou o Senhor. E depois disse que ele vê o Senhor Deus faz uma promessa para ele. Qual é a promessa? Deus faz uma promessa para Jacó e diz, ele revela como Deus do pai de Abraão, de Isaac, e diz, o que prometi, o que Deus tinha prometido, estar com ele, e que ele ia voltar para a terra, e garantindo o seu retorno novamente para o seu lar. Meu querido, esse é o Deus que muitas vezes, enquanto Jacó disse, olha, o Senhor estava aqui e eu não sabia. Eu não presenciei, eu não sabia que Deus estava aqui. E ele disse no versículo 16, despertando Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disso, quão temível este lugar é a casa de Deus, a porta dos céus. Meu querido, Jacó, então, agora, ele é consolado pela presença de Deus. Ele é despertado pela presença de Deus. Ele é abençoado pela presença de Deus. E, além de ser abençoado pela presença de Deus, ele recebe uma promessa, você vai voltar para a sua terra. Você está indo para Harã, mas você vai voltar para a sua terra. E nos faz nos alegrar o coração isso. Apesar de viver no mundo deserto, cheio de pecado e miséria, mas o Senhor tem grandes promessas para nós. E eu posso, encerrando aqui, lembrar de João 14, 16. Quando os discípulos estavam tristes e abatidos, porque o Senhor ia deixar e voltar para o céu. O Senhor disse para eles, não se turbe o vosso coração, não entristeça o vosso coração, entristeça o vosso coração. Eu vou preparar lugar, o qual o Senhor já preparou lugar, mas eu vou voltar, eu vou levar vocês para estar juntamente comigo. Meu querido, Deus é esse Deus. Vida de Jacó, uma vida de alto e baixo. Em outra ocasião, outra oportunidade, nós podemos olhar outros detalhes aqui, da segunda, da terceira, e da quarta, e da quinta presença do Senhor a Jacó, aonde ele termina a sua vida com a grande promessa de Deus. E Deus é esse que nós servimos. É o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, é o Deus de Jacó e é o nosso Deus. E Deus, esse mesmo Deus, abençoe cada irmão, cada ouvinte da palavra de Deus nessa noite.
Que assim seja. Amém. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.